Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Nós estamos entrando no ar a partir de agora com Atualidades Pampa, com as notícias que marcaram este dia. Este dia ainda de temperaturas baixas, esse dia chuvoso, depois de uma tempestade na última madrugada. Mas sabemos que no interior do estado, em alguns lugares aqui da nossa cidade também, a chuva, a tempestade da noite inteira deixou crianças desabrigadas nas suas creches onde as crianças vão durante o dia inteiro, o lugar onde elas têm alimentação e mais algumas deficiências que a nossa cidade de Porto Alegre continua apresentando a cada chuva que cai. Os buracos continuam aumentando e assim a coisa anda. Vamos ver o que mais está acontecendo? Vitorino. Pois as tragédias estão rondando os presídios brasileiros e logo a gente vai ter mais um. Os bastidores da votação da PEC 870, que trata da reforma administrativa do governo. Um pequeno panorama do crédito no Brasil. Se ficar comigo, ótimo. Se não, paciência, são as palavras de Moro sobre o COAF. STJD acolhe pedido do Botafogo de suspender a partida do Palmeiras por um erro do VAR e pode criar um precedente incrível no futebol. O retrato da desigualdade nas aposentadorias do nosso país é horrível, terrível. Terrível, Marne Barcelos, terrível. O Max, nosso colega, nosso operador de câmera, retornou ao seu trabalho. Papai. Depois de uma licença maternidade. Ele estava grávido, paternidade, ele estava grávido, né? Lohan, que veio ao mundo com saúde, graças a Deus. Parabéns ao Max, parabéns a toda a família. Filho do Max e neto do Toninho. Toninho que não queria dizer que era neto dele e tal, mas o Toninho já é vovô, ele não se escapou. Ao mesmo tempo em que damos parabéns ao nascimento do Lohan, eu quero fazer o registro dos nossos pêsames, nossos sentimentos, meu em especial ao meu colega Cláudio Brito, e extensivo à sua esposa Loiva, ao seu filho Vinícius. A mãe do Brito faleceu nesta terça-feira, a Dona Clara. Dona Clara, eu sempre contei para vocês que o Brito me pegou no colo, por quê? Porque a nossa diferença de idade, quando eu fui ser vizinha dele, eu tinha 7 anos, ele já era um jovem, enfim, e foi quando eu conheci a Dona Clara, o Brito, enfim. Eu acredito que do sentimento deles, os atos fúnebres foram celebrados no crematório metropolitano, em algumas horas, na mesma noite desta terça-feira ela foi cremada. Então, os nossos sentimentos, os meus sentimentos, pelo menos, ao meu amigo e principalmente ao meu colega Cláudio Brito, um baita de um colega, um baita de um jornalista e um baita de um advogado. Eu mandei também para ele uma mensagem, liguei para ele, o Cláudio Brito é um cara do bem, entrevistei ele várias vezes. E o que aconteceu com o Cláudio Brito aconteceu comigo também. Perdi a minha mãe, eu sei que é uma dor que não tem como remendar essa dor. E ele tinha uma ligação muito forte. Marne Barcelos. Bom, eu tenho um assunto para iniciar o programa, que realmente me causa muita tristeza nesse cipoal de discrepâncias que se tornaram as aposentadorias no Brasil. Eu vou dar aqui alguns exemplos publicados na revista Veja, Ajuste de Contas. A matéria é bastante grande, de 2 jornalistas, o Hugo Vidotto e Tiago Bronzato, né? Foram jornalistas que fizeram uma pesquisa e a gente tem que dar o crédito para quem fez a pesquisa, evidentemente. Bom, o Poder Legislativo, aposentadoria média do ano passado, não é desse ano, do ano passado. O Poder Legislativo, a aposentadoria média é de R$ 29.195. Passamos agora para o Poder Judiciário, R$ 19.019. Passamos agora para o Poder Legislativo, o presidente, o governador, etc, etc, R$ 8.852. E para nós, mortais, que somos da iniciativa privada, a média das aposentadorias, o ano passado, ficou em R$ 1.371, aposentado
do INSS. Esta é a grande discrepância. Isso aqui, evidentemente, é uma média de valores. Tem gente aí, como disse o próprio Vitorino, ganha 80, 90, ou passa lá de 6 dígitos, sei lá quantos dígitos no Poder Judiciário, Poder Legislativo, essas coisas, com aquelas coisas, com os valores agregados aos salários depois de anos, porque vende isso, vende não sei o quê, vende a mamãe, o papai e todas aquelas histórias. Aí eu faço uma pergunta para vocês: qual é o Estado que vai aguentar aposentadorias tão valiosas? Porque não existe nenhum lugar do mundo, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha ou qualquer país do mundo, uma diferença tão grande entre as aposentadorias. O mínimo 1.371 e no Poder Legislativo 29.195. Eu fico muito triste em dizer isso. Muito. Mas se você estivesse ganhando 30 mil de aposentadoria, claro que eu estaria feliz, claro. Óbvio, né? Merecido, né, Mário? Sim. Enquanto isso, na nossa terrinha aqui, hoje os nossos deputados aprovaram o reajuste de 3,4% no salário mínimo regional, retroativo ao mês de fevereiro. Olha o contraste. Essa notícia que o Marne deu explica o porquê da gritaria e quem é que está fazendo gritaria contra a reforma da Previdência. Né? Hoje eu foquei o meu cálculo, eu foquei a minha crítica. A minha crítica em relação ao cálculo final da aposentadoria. Eu quero que mude aquela fórmula, aquele coeficiente. Mas a grande gritaria das corporações. Rapaziada quer continuar se aposentando com 50 anos, ganhando 20, 30, 50 mil, acumulando. Vai ter um corte na faixa de 5 mil e pouco, porque vai igualar a aposentadoria do setor público e da iniciativa privada. Quem é que está fazendo gritaria? A máquina pública. Aí tem os ilustres deputados, as coisinhas lá em Brasília nos representando, e fazendo discursos contra a reforma da Previdência, coisa e tal, Só que dizendo que os pobres é que vão perder. Os pobres é que vão perder. Só que eles... Os pobres de nós. Só que eles mantiveram, todos eles, o seu regime especial de aposentadoria e fizeram a opção pelo regime especial. Claro. Então, esses caras que estão defendendo os pobres, não estão defendendo os pobres, estão defendendo eles. Porque para o pobre vai mudar alguma coisa, mas se fizer a correção na fórmula do cálculo, a única coisa que muda é a idade mínima, 65 anos, que eu acho justa. Acho justa, não dá para os caras ficar se aposentando aí com 50 anos de idade. Claro que não, né? É um absurdo. Então, reajusta. Refaz a forma de cálculo para não sacrificar tanto o trabalhador da iniciativa privada e toca ferro, meu amigo. Toca ferro. Chega de se aposentar com 15, 20, 50. Mas eu trabalhei a vida toda, então vai continuar trabalhando. Sim. Todos nós trabalhamos a vida toda e a gente fica no corte de 5 mil. Por que os privilegiados têm que se aposentar com 30, 40, corte 50? De 5 mil são... Tu não enche as duas mãos de quem ganha 5 mil. Tu não enche as duas mãos, 10 pessoas que... 10 aposentados. Porque o cálculo, justamente por causa disso que eu falei, o cálculo é imoral, é desumano. Agora, os senhores deputados que estão contra, todos eles estão mantendo a aposentadoria especial deles. Estão brigando para se aposentar com 30 mil por mês. A hipocrisia escancarada. Rocio, tu quer falar sobre isso? Eu queria falar de outro viés da PEC da Previdência, porque a gente tem... Eu fui um dos primeiros a trazer a matéria e começar a debater a matéria quando a Arlindo estava na CCJ. E nós começamos repetido, e eu estava fazendo essa repetição também, e depois me proibi de fazê-la, porque nós estávamos dizendo, a economia será de 1 bilhão e 300, depois a economia vai ser de 1 trilhão e 310 anos, e eu vi jornais repetindo esse número, nós mesmos, insisto, eu comecei reproduzindo esses números, até que eu me censurei, porque ficou-se, a CCJ pediu e se jogou para a comissão especial, e na comissão especial ficou-se de explicar o cálculo desta economia, que seria explicar, seria desnudar para todos nós como estes números, como se chegou a esses números para que nós pudéssemos mensurar. E para minha preocupação, nós estamos já praticamente na última sessão, penúltima sessão de debates da comissão especial, onde vai sair um relatório, e ainda não vi, dona Magda, não vi, se quem viu pode me socorrer, não tem problema, mas a vir aquela explicação técnica que havia sido prometido, da onde é demonstrado a economia de 1
1,3 trilhões em 10 anos. Deve ser um cálculo técnico, mas não deve ser de uma complexidade que nós, simples mortais, não possamos ser esclarecidos. Ou até mesmo os deputados, que quem votarão, quem tem a responsabilidade final de votar isso, possam votar. Então fica aí eu vou me manifestar, eu parei de repetir, como se, né, pegando notícia pronta, vamos recuperar, vamos economizar 1 bilhão e trilhão. Isso estão dizendo, eu quero ver os números, me debruçar sobre os números, conhecer os números para poder encher a boca e dizer assim, vamos economizar 1,3 trilhões na PEC da Falando Previdência. em saber, em ter conhecimento, doutora Roberta, onde é que a senhora estava ontem que a senhora causou uma celeuma, causou uma guerra nas redes, as pessoas nos excomungando, porque quem disse onde é que a Roberta estava? Eu não sabia. Claro, é verdade, né, Magda? É? E a gente também se dá tão bem, mas na verdade não deu pra gente conversar sobre essas questões. Eu só fiquei sabendo que a Roberta não vinha na segunda-feira. É que ontem foi aniversário de 8 anos. Alguém disse, eu da acho minha que... Violetinha. A Violetinha, não cantamos liberdade. parabéns pra Violetinha. Foi uma pena tu não ter nos lembrado que a gente podia ter mandado um beijo pra ela. E eu teria dito pras pessoas que as pessoas assim, não fala. A gente não imaginou que todo mundo tu fala. Onde é que tá? Porque tu não gosta da Roberta, porque a Roberta é bonita. Porque... sabe, gente, com tanto problema na minha vida, agora eu vou me preocupar com isso. Por favor, né, Roberta? Vamos acabar com isso aí, porque tá ficando chato. É verdade. Teu assunto hoje, Roberta. Acontece, Magda, que tem um relatório anual que o Banco Central apresenta e que traz um panorama. E é um panorama bem detalhado, são 215 páginas esse relatório do Banco Central, que apresenta um panorama do crédito no nosso país. Por que é importante a gente prestar atenção nesses dados? Porque ele mostra muito sobre a nossa economia e principalmente sobre o nosso futuro. E muitas pessoas estão precisando de crédito ou retiraram créditos. Mas fazendo um grande resumão, o que a gente percebe desses dados que foram apresentados? No ano passado, foram concedidos 9 trilhões 800 bilhões de reais em crédito. Destes, 56% foram para empresas e famílias e 44% para o governo. Os 5 maiores bancos do mercado concentram 85% do crédito. Vejam o monopólio que se tem no nosso país dos bancos. E a gente sabe que para o juro baixar é a velha história do mercado, a lei da oferta e da procura. E como isso não tem no nosso país, há um grande lucro que os bancos detêm. Houve também um aumento de 5% na concessão de crédito após 2 anos de queda. O perfil do nosso devedor, do devedor no Brasil inteiro, é o seguinte: 65% dos empréstimos e 70% das negociações das dívidas são feitas por pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Ou seja, a população de baixa renda é a que mais pega empréstimo hoje no nosso país. E 28% das renegociações são originadas por dívidas no cartão de crédito. Vejam o perigo do cartão de crédito. E o presidente do Banco Central, o ex-presidente Willan, ele já fez algumas atitudes enquanto ele estava presidindo o banco até março deste ano, onde ele deu bastante envergadura para essas novas formas de bancos, que são esses bancos eletrônicos, que são chamados fintechs, que eles podem chegar a um público, por exemplo, como as pessoas de super baixa renda que moram em favelas. A gente não se dá conta, mas uma pessoa que mora numa favela, ela não tem endereço, ela não tem rua, ela às vezes tem muita dificuldade de chegar até um banco para pagar uma mera dívida, fazer um crédito. E são pessoas muitas vezes que estão ali na batalha, que têm um dinheirinho, que podem fazer um crédito. As fintechs têm ajudado essas pessoas, têm facilitado porque tudo é online. E a grande maioria dessas pessoas que moram em favela conseguem ter o seu celularzinho para poder trabalhar. E também é importante trazer desses dados todos, para terminar, a composição dos juros, porque os juros no nosso país são muito caros. E aí eu fiz uma composição do que é os juros bancários hoje. 37%, a maior parte,
é custo de inadimplência, segundo os bancos, e que é muito alto no nosso país. 27% são despesas administrativas, que os bancos dizem que é a questão de manter as agências, a segurança e etc. 20% também são tributos. A nossa carga tributária é grande para todo mundo, inclusive para os bancos. E aí é que vem, 14% é a margem financeira dos bancos, que é altíssima, ou seja, o lucro dos bancos. Então, o valor dos juros que a gente pega emprestado e que estão ali embutidos do nosso empréstimo, 14% é só de lucro para os bancos. Então, a gente realmente precisa fazer uma manifestação, um envolvimento da nossa sociedade para que esses altos índices de juros, de lucros dos bancos diminuam. Se bem que no mundo inteiro, os bancos, eles ganham muito com os juros, né? Mas, enfim, fica ali esse pequeno panorama sobre o crédito no nosso país. Eu quero contar para vocês uma coisa que eu descobri hoje. Você sabia que a Pelucem é pioneira no estado em depilação? A depilação é segura, é rápida, sem necessidade de agendar horário. Não estou equivocada, não. É sem precisar marcar hora. Eles têm 16 anos de atuação nesse mercado, trabalham com profissionais treinadas, são moças, né? Dando excelência para um atendimento eficaz e garantido. Eles possuem um sistema de depilação diferenciado. E como eu fui hoje lá, porque a Ana vai, a Roberta vai, não sei, eu não conhecia. Sensacional. É uma cera natural de abelha, feita por eles, exclusiva, que não parece uma cera, parece assim um creme que eles passam em ti. Além disso, eles também executam a depilação egípcia, lembra? Aquela com linha. Tem gente que prefere fazer sobrancelha e outras coisas com linha. E ainda trabalham com design de sobrancelhas para realçar o seu olhar. Depilação segura e rápida é na Pelucem. Você pode marcar hora, é claro, se você quiser, apesar de não precisar. Pode ser em um desses telefones que vocês viram aí ao longo do tempo que eu falei, apareceram os telefones que aparecem aí na sua tela, ou se você preferir, você pode ir direto em um dos 3 endereços da Pelucem. Tem um na Nilo Peçanha, um na Getúlio Vargas e outro na Venceslau Escobar. Ou seja, quer mais facilidade do que isso? Sempre vai ter um perto de você. Eu fiquei apaixonada pela Pelucem. Adorei. Nunca tinha feito assim. Não se apaixonar. né? É um serviço de qualidade, rápido, eficaz, pronto para mulher prática. Eu levei 15 minutos. Oh. Eu fiquei lá 15 minutos, menina. Mas por falar em rapidez e praticidade, a Roberta falava a respeito de negociações de dívidas. A Caixa Econômica Federal lançou hoje um plano, que aí vai pelos próximos 90 dias, de renegociar dívidas com aquelas pessoas que deixaram passar, quem sabe, um prazo há mais de um ano. Ou seja, você pode procurar não somente uma agência da Caixa, mas você pode através das redes sociais ou através do telefone 0800 7268 068, você liga para renegociar suas dívidas. E eles avisam que a maioria, como a Roberta falava, são de pessoas que devem menos de R$2.000. Então é justamente aquele empréstimo que a pessoa pede para pagar as contas básicas da casa. Então são 2,6 milhões de pessoas que estão com essas dívidas com menos de R$2.000. Então aproveite, porque estão sendo negociados descontos de 40% a 90%. E lembrando que tem dívidas que vão de 50 a 5 milhões de reais, porque as empresas também entram nessa barca de negociação, porque são mais de 360 mil empresas e microempreendedores que acabaram adquirindo essas dívidas. E justamente a Caixa Econômica Federal pretende, então, renegociar para garantir mais de R$1 bilhão que serão pagos em dívidas. Então, quem tiver, procure através, né, das redes sociais, do telefone, em qualquer meio de comunicação você encontra, porque às vezes a pessoa não consigo ir até a agência, infelizmente, né, a pessoa trabalha, não quer perder o emprego, não quer pedir uma dispensa, então através das redes sociais você também consegue negociar na hora essa dívida. Sabe, dona Ana, que... E com garantia, com garantia, tudo certinho, só tem que pagar à vista. Essa é até foi solicitado que as pessoas conseguissem parcelar. 90% de desconto? Não, com 90% de desconto, gente. Isso é tão importante, dona Magda. Nós vivemos uma crise, eu já disse, nós vivemos os últimos 4 anos, em 4 anos deu 2% de PIB, deu 2 anos de 0 e 2 anos de 1. E houve uma
quebradeira, não só da grande empresa, lógico que a grande empresa ela provoca uma crise social porque ela tem a demissão dos funcionários, mas os microempresários, aqueles que não tinham expertise, que estavam empreendendo às vezes no seu primeiro, no seu segundo negócio. Né, exatamente. Então há um grande passivo e essas pessoas que impactam esses cadastros restritivos. Então vem muito boa hora essa iniciativa, né, para que a pessoa possa voltar a ter crédito, possa voltar a investir. Então é uma iniciativa maravilhosa. Vamos acompanhar os números. Espero que os números sejam bem positivos. É interessante também porque eles têm agências móveis. Então se informe para ver, né, se na sua cidade não tem alguma que fique perto de um ponto comercial. Geralmente elas vão ser localizadas no centro. Procure mais informações. Tem sites, redes sociais. A gente trouxe o telefone, então se informe e renegocie para ficar com o nome limpo na praça. Olha, essa notícia efetivamente é das melhores notícias que nós estamos dando aqui, porque atinge ou pega objetivamente as pessoas que precisam e precisam regularizar a sua situação, né? Já que os empregos que tinham sido criados no mês de abril aqui no Rio Grande do Sul, baixou tudo pela metade agora nesse mês. Existe uma parte muito permissiva, dona Maria, porque, por exemplo, eu estourei o CPF, eu vou e abro uma microempresa, mas o meu CNPJ ele segue contaminado pela restrição do CPF. Então eu não consigo fazer crédito, eu não consigo alimentar meu micronegócio ou até o meu negócio, porque o meu CPF ele chega com a restrição. Então às vezes é uma dívida de minutos, tu vai, faz essa negociação, tu limpa não só a tua pessoa física, mas oportuniza que a tua empresa, a tua pessoa jurídica vá ao mercado e volte para o negócio. É muito importante essa medida. Olha aqui, ó, já que o senhor acabou de falar, e há pouco o nosso colega Gustavo Vitorino, que está trajado a rigor, exemplarmente, com a roupa espetacular, às vezes tudo acontece. Bem alinhadinho. Às vezes acontece. Não, é que tu não gosta, né? Mas tu tá muito bonito. Não, é o que eu tô falando. É que eu gosto da... Você tá gostando de quê? Eu gosto daquela camisa mais solta, assim, coisa e tal. Não adianta, eu não consigo botar uma camisa nele que fique mais tranquilo. Mas assim, ó, eu fiz todo esse salamaleque, porque agora eu tenho que pegar no pé de alguém, né? Então eu vou pegar no pé de vocês dois simultaneamente. Eu tô junto, dona Maria? Mais uma vez, peço ao Vitorino que olhe para os telespectadores e não para ele no monitor. Fica ruim de assistir. Obrigada. Breno, o Ruschel também está no mesmo esquema. E é verdade. Ô, Breno, não mas é verdade, queridos. Não dá é que eles se amam muito, seu Breno Galo. Seu Breno, não dá arma pra moça, porque narcisismo. Ela se aproveita. Ela me tortura, entendeu? É aquela coisa maldosa. Nossa relação terminou por causa disso, ela exige demais. Que tu te olhava muito no espelho ao invés de olhar pra mim. Eu ficava me olhando no espelho e olhava pra ela. Olha, eu conheço gente que faz isso. Vou falar uma coisa pra você. Vamos lá, assim, ó, se você tá pensando em trocar de carro e ainda por cima, no final do plano, ter outro carro novo te esperando, então o Troca Certa da Kia Sun Motors é pra você que adora ter um Kia novo sempre. Comprando o Kia Cerato, você dá uma entrada de 30%, que pode ser com o seu seminovo. Fica com 35 parcelas reduzidas de R$ 1.364. E o melhor vem agora. A Sun Motors recompra o seu Cerato, paga a 36ª e última parcela e o restante você dá de entrada em seu Kia novo. Troca Certa Kia Sun Motors na Ceará, 370 e na Ipiranga, 8113. Você de Kia novo sempre. Olha, não tem negócio melhor, hein, Magda? Mais ou menos. Já imaginou que maravilha? Eu tô Aliás, tentada. outra coisa que eu descobri, outra coisa que isso não está no texto, eu posso dizer aqui, o valor de revenda dos carros da Kia. É muito bom, né? Surpreendente. Porque eles são muito bons. A desvalorização é muito bons, pequena. A garantia é longa, enfim. Mas a dona Magda foi vista na Ceará, a dona Magda foi vista na Ceará. Esquina. Na Ceará, perigoso. Não, na Ceará, na Kia da Ceará. Na Ceará, tu imagina eu na Ceará. Às 10h30 da noite. Olhando uma vitrine, olhando os carros lá, entrou, tentando passar despercebido, como se fosse possível a dona Magda para entrar em algum lugar e não ser percebida. Mas tá muito bacana mesmo. Deixa eu ler alguns e-mails aqui dos telespectadores que versam sobre o que vocês começaram desde o início falando. Discrepâncias entre aposentadorias, diz a dona Denise de Bagé. O Brasil é a Índia. Sim, aqui temos uma sociedade de castas. Legislativo e judiciário são os brahmanes.
Será que algum dia haverá alguma reforma previdenciária que corrija essas discrepâncias, que promova pelo menos equidade entre os brasileiros, porque justiça, diz ela, só a divina? O Wagner Arruda falando sobre INSS, que foi o assunto que vocês puxaram. Ele diz que ele está há 2 anos aguardando a perícia do INSS e só vê o governo falar da reforma. E as pessoas que estão aguardando, diz o Wagner de Guaíba. Grande abração a todos, Gilberto Weber, o Dilon Camilo. Nossos deputados têm como lema, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Brasil numa crise onde o assalariado está sofrendo como nunca e os senhores deputados dando aumento a si mesmos. Lamentável saber-se que, mesmo havendo relativas mudanças, os deputados da nova política continuam como antigamente. Tudo, para mim, é um pouquinho para vocês, povo. Dilon Camilo de Canoas, bem comentado, bem analisado, Dilon Camilo. Fala, Marne Barcelos. Bom, eu quero dar rapidamente aqui os livros mais vendidos dessa semana, segundo a revista Veja. Em primeiro lugar, mais uma vez, olha, está mais de ano em primeiro lugar, o Sapiens, uma história da humanidade do brilhante Harari, né? Isso é fantástico. Uma breve história do tempo, do Stephen Hawking, não preciso falar muito a respeito dele. A minha história da Michelle Obama, já comentamos. A Gisele Bündchen está em 4º lugar ainda, Buracos Negros, do Stephen Hawking, 2 vezes ele aparece com os seus livros geniais. O livro da psicologia, que tem vários autores, Breves Respostas para Grandes Questões, de Stephen Hawking, 3º livro dele. Furacão Anitta, do Léo Dias, o jornalista sobre a cantora Anitta, 21 lições para o século XXI, também do Harari. Veja que os autores, eles não se alternam, não são os mesmos autores, é fantástico. Metade isso. Eu botava no lixo. E o último lugar, o livro favorito do Show Vitorino, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, né? Metade desse livro eu botava no lixo. Parou. Bom, e eu só quero dizer para vocês que, mais uma vez, eu terminei de ler um livro que eu li há 30 anos atrás, chamado Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que é um grande autor francês. Aliás, essa foi a grande obra dele. Esse livro foi escrito em 1852, 53, não me lembro exatamente a data, que trata do adultério de uma mulher casada, entediada com o casamento, e ela resolve ter amantes, né? Amantes. E na sociedade francesa naquela época, isso era um horror. Tanto é que ele foi levado a julgamento. Sim. Que ele feriu a sociedade francesa da época, essas coisas todas. Claro que ele foi absolvido, né? Porque os franceses também não são burros. Isso em 1852. É um livro fantástico, o melhor livro da carreira do Flaubert, e é um livro muito recomendado, especialmente nos vestibulares. Muitos vestibulares, nos vestibulares e tal. Porque ele trata de muitos valores, né? E esses valores da sociedade da época. Então, muito sobre obrigado. Sobre a medicina, né? Já que ele era um médico da região. O doutor Flaubert, Gustave Flaubert, foi uma grande figura. Aliás, o único livro de sucesso dele foi esse, Madame Bovary. Pois, Marne Barcelos, a propósito do que tu estás falando, não é da minha seara fazer isso normalmente. Antigamente era da Carla Krieger, mas a Carla está meio deixada das pesquisas. Eu quero te dizer que a Madame Bovary... Tanta gente cornetando. Que a Carla está fora das pesquisas. Mas também ela trazia cada pesquisa referente. Mas eu quero dizer a vocês que a antropóloga, presta atenção, Marne, que vai te interessar esse assunto, porque vem ao encontro da Madame Bovary. Pesquisas recentes, como a divulgada até poucos dias por um jornal britânico de medicina, apontam que as pessoas estão fazendo menos sexo. É uma mudança cultural? Pergunto. Por que eu entrei nesse assunto? Porque a antropóloga Miriam Goldenberg, autora do livro A Bela Velhice e pesquisadora, referência na área de comportamento feminino e sexualidade, afirma que muitas mulheres não acham o sexo tão importante assim. E avisa. Presta atenção, guris. É raríssimo encontrar alguém que esteja confortável e satisfeita com sua vida sexual. As pessoas estão transando menos. Os adultos, as pesquisas mostram que os adultos fazem sexo menos de uma vez por semana. Eu não sei o que é fazer menos de uma vez por semana, não fazer, então... Eu não sei como é que é meio... Não sei. Eu estou muito feliz. Tu tá feliz, mano? Olha aqui, ó. Curva que só desce em comparação a uma década atrás. E o grupo dos que afirmam não terem transado nem uma vez no último mês já bate os 29%. A pesquisa é enorme, é muito interessante, tá? É feito no Brasil isso? Aham. No Brasil. Não, a pesquisa é essa do Jornal Britânico de Medicina.
Posso fazer algumas... Lá o clima não ajuda, né? Aqui tu sempre tem medo do parceiro que tu vai encontrar. As redes sociais às vezes não te ajudam. Os ingleses bebem muito uísque também, né? Ficam a noite inteira conversando nos pubs. Eu acho que as DST são responsáveis por parte disso. É verdade, hoje todo jovem tem muito medo, né? Principalmente porque os aplicativos, as redes sociais, elas facilitaram que as pessoas, né, conheçam mais, mas também tenham mais relações sexuais. Então, às vezes, as pessoas, principalmente os jovens, têm medo, porque tu convida alguém para entrar na tua casa, tu não sabe de onde aquela pessoa veio, tu não sabe se a pessoa não vai ter acordar no dia de surto amanhã. Psicótico. A gente tem até a própria menina, aquela mulher que foi agredida por um homem, né, conhecendo as redes sociais. Sexualidade vem mais cedo, a gente tem... E vai mais cedo também. Meninas engravidando de 13, 14 anos, com 13, 14 anos. Pode falar. Dona Magda, eu quero primeiro, o jovem para mim continua transando adoidadamente e de todas as maneiras, isso aí é uma coisa que vem de dentro e de fora, ninguém consegue segurá-los. Essa estatística ela é uma outra questão. Nós vivemos hoje problemas da modernidade. A dificuldade financeira, a dificuldade de deslocamento, o número de horas trabalhado, e é sim, porque aí nós convivemos, nós, que eu digo nós da meia-idade, convivemos com pessoas casadas, pessoas que têm obrigações e trocamos intimidade, sim. Os homens hoje, já que, não sei se também porque a gente tem mais idade, os mais jovens conversam com a gente as suas dificuldades. A dificuldade do jovem médio, 35, 40 anos casado, hoje é exatamente a pressão da sociedade que ele sofre, o estresse que ele sofre, a dificuldade financeira, o número de horas que ele está trabalhando, e aí está se fazendo menos sexo, sim. Então eu vou ao encontro, acho que é verdadeira a estatística. O que eu digo que eu tirei os jovens e tirei as pontas, porque em contrapartida, os idosos começaram a transar mais. Esta liberalização, ela já reproduz até o número de AIDS, que aumentou consideravelmente na terceira idade. Por quê? Porque os idosos né? Do último terço, a turma do último terço aí, né? Passaram a transar mais, seja pelo comprimido, que lhes devolveu a capacidade orgânica de fazê-lo, ou seja, até por atingir uma maturidade, não ter mais os problemas sociais, pressões de estresse, tu estás com a cabeça boa, te devolve a condição física através do remédio, tu vais fazer o sexo. Então, essa estatística, ela é importante e ela se aplica, há uma preocupação no conteúdo dessa pesquisa. Roberto, o que tu acha sobre isso? Olha, Magda, eu acho que as pessoas têm que ser felizes acima de tudo, né? É uma situação que o que eu acho, assim, é que a mulher, ela é responsável pelo seu próprio prazer. Portanto, quanto mais madura ela está para ter a sua primeira experiência, mais ela vai vivenciar o divino dessa relação, né? Então, existe o sexo pelo sexo, mas existe algo que é muito mais profundo, que é uma experiência muito divina, muito bonita e que precisa ser, preservada, né? Mas é um posicionamento muito particular meu e eu acho que é uma situação, assim, de análise que precisaria ter um estudo um pouquinho mais, entender... Não, teria que ler todo o estudo. Eu tô pensando pelo algumas horário, coisas. Pelo horário, eu acho que... Né? Eu entendo o que a doutora Roberta está dizendo e concordo com ela. Eu só consigo fazer sexo com amor. O senhor não ama ninguém. Amor a ti. Te olha no espelho e te acha o gostosão. Por isso que eu tô encalhadão desse Vamos lá, fala. Sobre esse assunto, a gente pode colocar aqui um fator que o Ruschel traz, e eu tenho que confessar que, conversando com pessoas mais jovens, elas falam que às vezes preferem estudar para o vestibular do que sair para conhecer novas pessoas ou até mesmo praticar do ato, porque a gente fala das pressões que às vezes os jovens se impõem, a questão de alguma expectativa dos pais, a questão de vestibular, a preocupação em relação à aparência, principalmente a gente fala de uma juventude que se sente muito feia, se sente pouco, assim, porque a gente vê um padrão exuberante, né, nas revistas, e cada vez mais isso se manifesta porque às vezes as mulheres não querem se sujeitar à apreciação ou ser criticada. Tenho celulite, tenho isso,
tem aquilo. Mais uma vez, mas queria mandar um abraço enorme, porque o pessoal tá participando através aqui do nosso WhatsApp. E tem gente que fala que isso aí é bobagem, viu? Que tá praticando e praticando muito, com tranquilidade, com saúde. Inclusive o Anderson Clayton fala que não está nessa estatística, viu? Ele está... Mas olha aqui, seu Anderson Clayton tá grandão, não, inclusive tá dando o nome, eu acho que ele tá aproveitando de fazer uma Não, mídia. ele é esposinha, ele é esposa. Ele é esposa. Tá no matrimônio. Tá sobre o manto. O Mário tá derrotado. Olha só a cara do Mário, todo derrotado. A primeira frase... O Lula não tá. A primeira não, tem noiva, vai casar? Marne... Pois é, José, aqui, ó. Está Será que vai ter que ser preso para ter... Isso é o primeiro... Não. Isso é o projeto para sair da prisão, é se casar. Mas ele disse... Olha aqui, outras hipóteses... Contra quem? Com quem? Outras hipóteses dos cientistas, tá? Que justificariam essa queda na atividade sexual. A tecnologia, ou seja, o uso de smartphones, internet, e a preocupação com o trabalho, dinheiro, medo de desemprego, sem dúvida. São 2 agravantes. Além dessas questões, eles destacam assim, ó, a obrigação, isso sim, que vem ao encontro do que tu estava dizendo, de ter uma performance dentro de um padrão que ninguém sabe qual é, mas que todo mundo sofre como se não correspondesse. E muito influenciado pelo consumo exagerado, às vezes, da pornografia. Porque é um mundo repleto que as pessoas, já até diversos estudos médicos comprovam que são jovens que se colocam em situações que botam em risco a sua saúde no consumo, né, de estimulantes sexuais para ficar horas gravando. Eles morrem com 30, 40 anos justamente porque é um exagero. E a gente fala, é uma coisa irreal. Um jovem de 15 anos que consome aquele tipo de coisa se sente, assim, completamente... Não está apto para praticar daquilo, porque é de uma brutalidade, de uma série de vulgaridades que é bem complicado. Até gostaria de exaltar aqui a Mara, que ela fala que tem uma filha de 8 anos e que ela fala que é essencial, concordo com ela, falar o quanto antes com os filhos, já inserir essas questões de conversa, que se torne algo tranquilo. Quando a criança começa a se descobrir, começa a falar sobre esses assuntos, quanto mais naturalidade, tranquilidade os pais tratarem do assunto, melhor você vai ter um resultado, porque o seu filho confia em você. Abordou-se... Vai trocar de assunto ou não? Não, eu ainda estou com o assunto. Não, tá na minha pauta estou dizendo, se o seu Mário não vai trocar de assunto, ainda tenho mais outras coisas a dizer sobre sexo. Não, é só do Lula que eu queria complementar. O Mário tá vestido de sapinho hoje. Só complemento, não aguento, só está vendo, não aguento. O Mário, aliás, me fez queixas de que vocês fizeram coisas ontem, durante o programa, por baixo da bancada, que ele... Bom, eu já levei a direção. O Chicão passou a mão levei a direção. O Chicão passou a mão nele 2 vezes. Nada, fica quieto. O Mário está falando. Eu vi uma foto do Lula de 2009, junto com a moça noiva de hoje. 2009, ele é. Eu vi. A mesma foto, recebendo presente, uma festa de aniversário dele. Mas a dona Marisa era viva. Pois é, tá explicado. Olha aqui, ó, vamos lá, mais uma coisa. O 9 dedos era pegador. Presta atenção, mas a gente tivesse os 10. A obrigação de ter uma performance sexual dentro de um padrão que ninguém sabe qual é, mas que todo mundo sofre como se não correspondesse. Então, é 2, 3 vezes por semana. Padrão, né? Que impõe as pessoas. 2, 3 vezes por semana. É orgasmo múltiplo. É ter tesão em não sei quantos minutos de preliminares. Isso é um fator que acho que impressiona muitas pessoas e também faz com que o sexo vire um trabalho a mais na vida de muita gente que já está exausta e não quer mais ter trabalho, obrigação e nada mais. Essa é uma pressão que os jovens... eu estou incluso em todas, graças a Deus. Essa é a pressão que sofrem os jovens, e isso desaparece com a maturidade, talvez por isso o sucesso de alguns homens mais velhos, né? Oi? Oi? Também, né? Não. Estou como comentarista. Estou como comentarista, que estou apenas como comentarista, como um sociólogo da história, se me permitirem. É porque o jovem, exatamente, ele tenta provar aquilo que não há, porque não há regra nesta área. Nós estamos tratando uma regra onde não há nada, não há performance, não há roteiro a ser seguido. Tu ficas com uma mulher e fica com outra, são completamente diferentes, os seres humanos são diferentes. A arte do sexo é exatamente não sermos iguais e para cada um há uma situação especial a ser vivida. Então o jovem acha que ele precisa ter, ou na quantidade, ou na intensidade, ou nos filmes pornográficos que ele viu, que seja aquela performance.
performance. Quando não é, aquilo até pode agradar uma mulher e não agradar a outra. Então, esta é a arte do homem, descobrir com a mulher que ele esteja. É porque essas diferenças orgânicas, elas são naturais. Tem mulheres que atingem o orgasmo com relativa facilidade. Outros você tem que atirar na parede, dar com a cadeira na cabeça. Mas só com consentimento. Converse com ela antes de jogar na parede, chamar de meu amor, fazer tudo que você quiser. Conversa. E tem homens também. Os homens também têm as suas diferenças. Às vezes a mulher também acha, o homem sente muita necessidade. Porque a mulher, mas o homem também faz parte dessa relação. Deixa eu dizer o seguinte. Eu tô sentindo o Marne muito desanimado no debate. Não, o Marne tá encolhendo, ele tá diminuindo. Tem os rapidinhos, especialmente os sapinhos. Sapinho é bicho. Que isso? Mas, Magda, o Jefferson fala que muitas vezes as mulheres ficam preocupadas com pequenos detalhes, como a celulite. Ele fala que é desencanar, que nesse momento a pessoa tem que esquecer, tem que partir ali pro momento, mas é difícil, né? Eu falo, principalmente nós mulheres temos essa dificuldade, mas as pessoas estão pedindo a opinião do antropólogo da bancada sobre este assunto, Magda. Querem saber o que o Chicão Tofani acha disso. Porque eu não tenho esse problema. Não, mas não tem problema. Não, eu quero falar, cada um fala a sua coisa, eu vou falar o que eu acho. Sim? Eu, como sexo, não tenho esse problema, porque eu faço sexo a hora que eu quiser, aonde eu quiser, com quem eu quiser. É a minha facilidade que eu tenho. Ou seja, tu tá fora da pesquisa. Estou fora da pesquisa, porque eu não sou série B, não entro nessa pesquisa, sou bem resolvido. E detalhe, inclusive postei uma foto hoje na internet. Fazendo sexo? Aí, não, uma foto normal, aí um monte de mulheres, várias mulheres dizem assim, é o estilo cover boy. Isso é o maior elogio que o homem pode receber. É capa de revista. Como tem a cover girl, a Gisele Bündchen, tem o cover boy de Chicão Tofani. Eu não entro nesse rolo aí. Acabou o assunto! Chicão é a Gisele Bündchen de calça. Mas eu queria falar sobre Não, só um pouquinho. O Ruschel está certíssimo, disse o nosso telespectador. Também para fazer um sexo legal é muito caro. Diz um telespectador nosso aqui. Depende do que é caro, né? Pois todo mundo tem uma casa. O Rafael Neto diz que assunto, credo. Olha, Rafael. O Rafael está aposentado. Mas, dona Magda, socialmente, sexo é a coisa mais barata que tem. Inclusive, os melhores amantes são os caras pobres. Porque a única diversão deles é sexo. Sexo é tu ter uma cama, um split, um desdobre e levar a mulher pra lá. Onde é que tá o cara? Tá bem, que eu tô falando. Só então... se querer jantar em tal restaurante. Tá. Mas eu vou dizer uma coisa, as pessoas se preocupam com tantas coisas, né? Agora estávamos falando com beleza, com perna, com não sei o quê. E eu sei que muitos de vocês já conhecem a clínica Dr. Elísio Marques da Silva. Para aqueles que não conhecem, eu quero que vocês confiram o que o Dr. Sorriso tem para dizer. Olá, pessoal. Sou o Dr. Elísio Marques da Silva. Hoje, quero fazer um teste com todos vocês. Feche os olhos. Agora, use todo o seu poder de concentração. Imagine que seus dentes são lindos e perfeitos, como você sempre sonhou. Imaginaram? Respire fundo e abra os olhos. Acredite, agora você pode realizar o seu grande sonho. Basta ligar para a Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva, que eu e minha equipe de profissionais iremos lhe ajudar a realizar seu grande desejo, que é ter dentes lindos e perfeitos. O que você está esperando? Ligue e marque sua consulta. Um forte abraço do Dr. Sorriso. O recado está dado e se você procura experiência, agilidade e dedicação, invista em você e tenha o sorriso que merece. Ligue para 3204-3204, sempre lembrando que o prefixo para quem não é de Porto Alegre e região é o 51. Agende seu planejamento com a equipe do Dr. Sorriso. Chicão Tofani, a tua manchete. A minha manchete é sobre esporte, Magda. Futebol, uma coisa muito importante aconteceu hoje no Brasil, principalmente no STJD. Botafogo e Palmeiras jogaram pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Foi marcado um pênalti contra o Botafogo, a favor do Palmeiras. Pênalti que resultou na vitória do Palmeiras. E o pênalti, houve um questionamento do VAR, só que o juiz não aceitou, não relutou o VAR, apitou o pênalti. O jogador do Palmeiras foi lá e fez o gol. E aí tudo bem. O Botafogo entrou no STJD com uma ação e o jogo vai ser impugnado. Por quê? Porque a FIFA tem um protocolo do VAR
que a partida só pode ser reiniciada depois do VAR ser consultado. E o VAR pediu uma consulta, porque a consulta não é só o juiz que pede para o VAR pode exigir a consulta. E a partida começou sem o VAR ser consultado, Ruxo. Então o que acontece? Houve um erro de direito dessa partida. Essa partida pode ser anulada, se senhor, como um erro de direito. E pode mudar todo o mecanismo de classificação do Campeonato Brasileiro. Agora, o grande problema dessa partida, Ruxo, é o seguinte: você pode abrir um precedente muito grande. Por quê? Porque aí pode dar o VAR ao contrário. De repente, aconteceu um cartão do jogador Hernanes do São Paulo que recebeu o vermelho. O VAR disse que ele não poderia receber o vermelho. Aí o juiz zerou o vermelho e deu um amarelo. Então o futebol está ficando um estilo meio déjà vu com o VAR. Ele está voltando no tempo. Eu achei muito interessante isso. Quero ver como é que o STJD vai destrinchar esse problema, porque ele pediu, inclusive, para a CBF não homologar o resultado. Então o Campeonato Brasileiro... Que imbróglio, hein? Sob justiça. Como sempre, tu pioneiro trazendo um assunto que será pioneiro, será o primeiro caso que será examinado, porque é uma violação do protocolo, o que não se sabe ainda e é erro de direito, se o objetivo é erro de direito, o que não se sabe é como o STJD, que é a Tribunal Superior Desportivo, né? Qual é a visão que ele tem sobre esse fato? Será o primeiro caso. Eu sabe qual é o problema, Chicão? Porque hoje a televisão é dinheiro, tá? O futebol é dinheiro hoje. E não há calendário para começar a se jogar jogos novamente. Então isso é uma saia justa, haverá uma pressão muito grande para quem paga e paga fortunas. A televisão hoje paga uma dádiva, não tem essa de anular jogos. Então eu não sei como eles vão sair dessa saia justa. E o importante, Ruxo, que você falou também, dando um agregado nisso, que a FIFA não vai entrar, porque a FIFA só entra quando é na justiça comum. Ela proíbe qualquer entrada na justiça comum. Não, e essa é uma justiça desportiva. Desportiva, então, é legal. Se instalou um grande problema no Campeonato Brasileiro, que está muito legal até de assistir. Muito bem. Doutora Roberta, mais um assunto? Sim, Magda. As nossas crianças estão em um nível grande de pobreza e os dados são bem alarmantes. E aumentou o número de crianças no nosso país nessa situação. Para os senhores terem uma ideia, no nosso país, 22% das crianças e adolescentes com idade entre 0 e 14 anos vivem em situação de extrema pobreza. O que isso significa? Que eles conseguem sobreviver com uma renda mensal de até R$ 234 por mês. Então, assim, os piores indicadores estão no Nordeste, no Norte, onde também é uma região que tem mais crianças nessa idade, e os outros destaques dessa pesquisa que chama atenção e que foi junto com a Fundação Abrinq e o IBGE, é que 65% das escolas no nosso país não possuem quadras esportivas, ou seja, não há condições das crianças, durante o tempo que estão nas escolas, poder usufruir de atividades físicas, que é tão necessária nessa faixa etária. 16% das adolescentes são mães antes dos 19 anos. Então vejam o que nós estávamos há pouco falando sobre sexualidade, a importância de oferecer uma educação sexual para as nossas meninas pobres. 2,5 milhões de crianças e adolescentes até 17 anos estão trabalhando para ajudar a renda. E 11,7 mil crianças e adolescentes foram vítimas de homicídios no nosso ano passado. E mais de 3 milhões de domicílios estão em favelas. São números alarmantes, são números que nos preocupam e que a gente precisa construir políticas sociais importantes. A gente tem falado muito em cortes, mas no ano passado, né, o governo Temer, ele fez um grande corte na questão dos valores para ajudar as creches no nosso país. E hoje, no final do dia, eu entrei em contato com um dado também alarmante, que 2,5 milhões de crianças de 0 até 3 anos estão fora da creche no nosso país. Isso é um contingente de 37% das nossas crianças. Então, é bem um período que as mães precisam, que as crianças fiquem em creche para poder trabalhar, para poder ajudar na renda. É um momento também que a idade proporciona que as crianças estudem, aprendam e tenham ali toda uma situação que, enfim, contribua com o desenvolvimento de todos os sentidos dessas crianças. Então, infelizmente, não são dados bons de informá-los.
Falando em dados, informações, a EPTC voltou a fazer contato conosco, falando sobre as questões que foram levantadas aqui no nosso programa, desde o início do comentário, que foi alguns dias atrás. Depois eles responderam algumas coisas e depois foram questionados de novo com alguns detalhes. O Gustavo Vitorino não concordou com tudo, a Carla também. Então, eles mandam umas informações, eles fizeram um levantamento de trechos de lugares que foram citados, enfim. Então, está aqui, ó. No trecho da Avenida Dr. Nilo Peçanha, entre a Rua Carazinho e a Avenida Carlos Gomes, cabe salientar que esta é uma das principais vias arteriais da cidade em que as vagas de estacionamento cedem lugar para dar prioridade ao transporte coletivo e não à ciclovia. Neste trecho, deslocam-se diariamente 20 mil pessoas por sentido centro-bairro, bairro-centro, somente através da linha T7, uma das linhas mais carregadas do sistema de transporte coletivo da nossa cidade. Quanto a visitantes e prestadores de serviço que necessitam acessar os imóveis no início da Nilo Peçanha, em frente ao Grêmio Náutico União, um recuo com aproximadamente 100 metros de vagas de estacionamento permitido, está disponível no sentido centro-bairro, junto à Praça Breno Vignoli. Também conferimos, o cadastro de acidentes de trânsito, que é o CAT. E no trecho da Avenida Goethe, onde ainda não foi implantada a ciclovia, entre as ruas Castro Alves e Dona Laura, identificamos que só em 2018 foi registrado apenas um acidente envolvendo ciclista com pedestre, desde 2017 até agora. Enquanto na Avenida José de Alencar, junto ao Hospital Mãe de Deus, houve uma ocorrência por ano, de 2017 a 2019, com ferimentos leves e nenhum acidente em 2016. No tocante ao cruzamento da Avenida Protásio Alves com a Rua João Guimarães, no bairro Rio Branco, que também foi comentado no programa, foi instalada uma prolongação do canteiro central sobre a faixa de pedestres para garantir a segurança dos usuários. Como a travessia é realizada em 2 tempos e não integral, não existe espaço para o pedestre ou cadeirante aguardar no canteiro central sem estar sujeito a riscos de acidentes. Neste caso, a opção com maior segurança para os cidadãos com maior dificuldade na mobilidade é atravessar nas 2 estações de ônibus próximas, onde a travessia oferece espaço no canteiro central e 3 tempos para realizarem o translado. Isso aqui eu vou dar uma razão total para o IPTC. Sempre onde existem estes lugares que tu tens que fazer uso de... As pessoas não usam faixa de segurança. Isso é verdade. As pessoas não usam, não obedecem aquele sinal que tem em cada um desses lugares que diz: tá vermelho, não pode atravessar. E aí depois se queixam. Tá aí dada a explicação, não sei, vou entregar para a Carla amanhã. A Carla hoje não vem ao programa. Não veio, né? Vocês já viram, então eu vou entregar para ela amanhã, para que ela... Vamos tocar fogo no circo? Vamos. Mais? Vamos. Eu queria saber do governador do estado, por que ele trouxe um economista do Rio de Janeiro, que foi diretor do BNDES no governo petista, para presidir o Banrisul e botou o salário dele, propôs o salário dele em R$89 mil. Diretores que foram indicados passarão a ganhar R$72 mil. Eu queria saber, governador, por quê? Não temos um economista? Não temos um especialista aqui no Rio Grande do Sul para dirigir o Banrisul? Tivemos que trazer um carioca, o seu Cláudio Coutinho, que, repito, foi diretor do BNDES, do governo petista. Essas questões, governador, com todo o respeito que o senhor nos merece, mas essas questões estão tirando o seu apoio popular. O senhor foi eleito pela população para apresentar um projeto, uma proposta. Diferentemente do Bolsonaro, a Assembleia está aprovando tudo que o senhor propõe. Então o senhor já devia estar governando. Eu queria uma explicação para isso. Porque o Centro de Planejamento Salarial do Banrisul, é um nome desses, não sei se é exatamente isso, Centro de Planejamento Salarial, estava propondo um salário de 125 mil para o novo presidente do Banrisul. Para aí, governador, para um pouquinho. O senhor sabia que os professores ganham, o professor ganha R$1.500? É verdade. Contrato, sim.
Sabia que um policial militar ganha R$2.000 para tomar tiro na rua? Aí nós vamos propor para o diretor do Banrisul. Sabe, o senhor tem trazido muita gente de fora do Estado para assumir cargos importantes. Esse cidadão, por exemplo, foi indicado por um amigo dele também, carioca, que veio para cá para dirigir a fazenda. Enquanto isso, nós estamos pagando a gasolina, que é motivo agora... Não quero me vangloriar, mas aquela bronca que eu dei aqui, vários deputados estão se mexendo. O senhor vai começar a ter uma oposição mais forte na Assembleia. Porque, ao contrário do Bolsonaro, vou repetir, o senhor conseguiu uma maioria na Assembleia, que até o PSOL e o PT votaram do seu lado. Olha só, foi uma conquista. O senhor podia aproveitar isso e tocar em assuntos graves da nossa gestão. Mas não, parece que virou uma ação entre amigos. Está trazendo amigos de outros estados para assumir cargos importantes no Rio Grande do Sul, no Banrisul. Por que um salário de R$89.000? Mas é um banco público. O lucro tem que ser voltado a investimentos no Rio Grande do Sul, nas coisas do Rio Grande do Sul. Redução de juro, financiamento de produção. E isso o Banrisul está disputando mercado com outras instituições. Então eu deixo a pergunta no ar, como gaúcho, será que nós não temos ou não tínhamos um gaúcho apto a dirigir o Banrisul? Nós não tínhamos uma equipe apta a dirigir o nosso estado? O senhor que é gaúcho do sul do estado? Eu deixo a pergunta no ar para o senhor responder. E Magda, fala. Só porque a Vera participa também, ela estava prestando atenção atentamente ao comentário do Vitorino, ela fala que talvez isso possa ser uma estratégia do governo de colocar a opinião pública contra o Banrisul para então privatizá-lo. Ela pergunta se o Vitorino poderia opinar sobre isso. Eu não descarto. Eu acho que a nossa telespectadora levantou uma questão que pode ter um componente de maniqueísmo, pode, mas nessa altura eu não descarto mais nada. Porque, sabe, eu estou esperando ações em prol do Estado, em prol do cidadão gaúcho. Eu só vejo ações em prol da folha de pagamento do Estado. Tem que mudar alguma coisa, governador. Por exemplo, por que o senhor não aprovou, aproveitando esse apoio que o senhor tem na Assembleia, o repasse da participação do Judiciário, do 10º lá do Judiciário, pela arrecadação? Coisa que o governador anterior não conseguiu aprovar porque não tinha voto suficiente. O senhor tinha. Por que não aprovou isso? Isso reduziria a pressão sobre o caixa do Estado violentamente. O Judiciário ia ficar contra o senhor? Nós estamos falando de justiça. E nem sempre o Judiciário está dado à justiça, o senhor sabe disso. É um poder historicamente ganancioso. E estaria dentro da lei. Aprova na Assembleia, vamos repassar os recursos de acordo com... Sabe? Então, pequenas coisas assim, governador, é que tiram aquele apoio que o senhor recebeu. O senhor foi eleito, aí mesmo quem foi derrotado se colocou à disposição do senhor para lhe apoiar, a opinião pública se colocou, a bancada aqui, o Marne Barcelos disse, deixa, tá começando, todo mundo, o Chicão, que é um chato, rabugento, apoiou o senhor no início também, disse, vamos ver o que vai acontecer, deixa o homem trabalhar. Mas nós estamos fechando, já indo para o 6º mês, e até agora eu só vejo preocupação com a folha de pagamento. Vamos lá. Da nossa participação do programa, quando a gente falava sobre pesquisas, um integrante da ANAPS, tá? Que é aquela associação dos aposentados, enfim, que o Vitorino e eu, com muita frequência, comparecemos aos eventos, já fizemos a apresentação do baile de debutantes. E é muito legal. Pois uma delas, eu confesso que não me deram o nome aqui, mas ela citou, quando nós falamos aqui sobre a pesquisa, né? Ela não tem o nosso WhatsApp, então ela deve ter ligado para alguém, enfim. Ela quis comentar a pesquisa sobre sexo. Ela citou um casamento que foi feito na associação hoje entre idosos de 80 e 79 anos.
dizendo que são jovens que acabam se preocupando mais com isso, que os mais velhos estão tirando de letra. Estão se divertindo. Que legal. Maravilha, Agora posso mandar meus abraços, dona Maria? Adorei. Hoje são 2 abraços que me deixam muito feliz. Primeiro, seu Antônio Carlos Oliveira, que eu conheci, é um jovem, um cadeirante, mas uma disposição para a vida que me encanta. Foi um amigão que eu fiz. Um abraço, Antônio. Tamo junto, tamo junto. Ele tem umas fotos também com o REC aqui, ele é fã da Rádio Grenal, né? É muito legal, um rapaz muito querido. Né? Tá rico, né? Tá, isso a é pessoa, verdade. quando fica rica, ela então relaxa. O Vitorino tá rico. Mas o Vitorino é rico, viu? O Vitorino esconde. Sim, o Vitorino tem casa própria, tem carro próprio, patrimônio. Não são caturritas, são periquitas. Bom. É diferente. É diferente. É um comportamento O Gustavo Vitorino está diferente. escondendo um apartamento na praia, que ele tem também. O comportamento é diferente. Mas já terminou, senhor? Não terminei, mas Não, pois é, mas eu não interrompo a dona Magda. Tá desligando a Receita Federal, tá adorando. Dona Magda, então vou Rapaziada, terminar Receita, aqui. O segundo abraço é a minha turma querida do QG Beach, que está lá em Portugal, dona Magda. É verdade, os amiguinhos Troia, da gente. Portugal. Aquela nossa turma querida lá, o Dodge Sireno, o Horizonte Venzon, o Calil Sebe e o Paulo Melo, que é o Paulo Melo, que também é de uma agência publicitária, que fez o publicitário, fez o gol da vitória. Então, seu sogro está todo exibido, o José Carlos Gonçalves de Lima, que nos assiste. Mas como é que é isso? É um campeonato que jogam com times de lá? Somos uma turma, dona Magda, que joga pelo mundo inteiro. Já estivemos em vários países, já estivemos em vários estados e é aprazado isso aí. Eu estive fora deste ano porque entrei na Atualidades Pampa, ainda não cumpri o prazo. Não tem direito a férias. Não tinha direito a férias ainda, mas no próximo do ano que vem já estarei. Então, um abraço. Eles estão nos assistindo, isso aqui é legal, dona? Beijos. Eles estão nos assistindo, um abraço grande. E esse orgulhoso sogro aí que o genro fez um gol da vitória. E o bacana é que eles fazem a viagem com as esposas, com as esposas. Enquanto eles jogam quem as tem, né, dona? Quem as tem, evidentemente. Quem não tem, não pode levar, né? Mas se não tem, não vai levar. E assim, o bom é que enquanto eles jogam futebol, elas gastam bastante dinheiro deles. A turma ali tem dinheiro, dona Marta. Tem dinheiro, bastante dinheiro. Eu quero falar de um político correto. Um homem politicamente correto, que é o novo presidente da Ucrânia, o comediante. O nome dele é Vladimir Zelensky. O senhor Vladimir Zelensky disse a seguinte frase de efeito que eu achei simplesmente fantástica. Eu passei toda a minha vida fazendo o povo ucraniano rir. Espero agora, pelo menos, conseguir que eles não chorem. Que eu achei fantástica essa frase do Vladimir. Presidente, ó. Olha aqui, ó, já que tu estavas falando agora da casa do sogro, Rússio, o nosso telespectador tinha falado sobre sexo, que nós estávamos falando da pesquisa, ele diz assim, os homens jovens só fazem sexo na casa do sogro, para não pagar motel. E não paga motel e ainda tem um churrasco de graça no domingo. Pior é que ele tem verdade. Magda, eu só gostaria de repercutir essa frase que o Mário trouxe para nós. O presidente da Polônia, ele tem um caso curioso, porque como ele é comediante... Não, Polônia não. Ucrânia, perdão. Ele participou a última vez, o último filme que ele fez foi justamente fazendo o papel de um presidente. Então chama a atenção porque a gente percebe que a realidade está se cruzando com a parte... Ficção, né? Isso. E dá um certo receio de ver como é que ele vai construir, porque ele não tem experiência nenhuma. É a primeira vez, nunca foi político. Anos. Exatamente. Então é bem curioso o que está acontecendo na Ucrânia. Até muitas pessoas estão comparando, para quem tem a oportunidade, é uma série extraordinária, quem tem acesso ao Netflix, chamada Black Mirror, que ela trata dessas realidades paralelas, se as coisas acontecessem, né? Em vez de a arte retratar a vida, né? Ele acaba retratando esses pontos. E tem um episódio que fala justamente sobre isso, que na realidade não é nenhum comediante, é um personagem, é como se a gente colocasse, para o entendimento da população, a Peppa Pig se elegesse de fato o presidente. E ele se elege. Depois a galinha pintadinha. Não, e é justamente sobre essas questões que trata, né? Como as pessoas acabam, às vezes, optando, desacreditam tanto em algo que coloca um personagem virtual para comandar o país. E não é só isso, ele treinou, dá a sensação ao perceber toda essa, né, porque o jogo político, a questão dos candidatos, eles usam muito marketing. Então, ele foi muito bem no marketing dele, agora vamos ver se ele é tão bom no pega pra valer mesmo, na administração de um país, né? É bem diferente. Ele foi bem. A atuação agora ele foi bem. A promessa, prática. Exatamente, né? Isso que chama muita atenção, que às vezes a gente pensa que só no nosso país, no Brasil,
que o marketing político funciona. Não, é no mundo inteiro, né? Dona Magda, versamos sobre o governo federal, estadual. Eu gostaria de falar do governo municipal, porque tem uma boa notícia para dar e sempre que achamos uma boa notícia, eu vou atrás dela. Foi apresentado para a Comissão de Finanças da Prefeitura aos vereadores os dados do primeiro quadrimensal, dos dados tanto da arrecadação quanto das despesas. A arrecadação caiu um pouco, 2,7%, mas as despesas caíram 6,3%. É um índice muito bom. E aí peguei um dado que é super importante, que é o que nós temos falado aqui, até foi abordado no item anterior ali, mas do governo estadual. As despesas com funcionarismo na prefeitura está em 47,94%. A lei de responsabilidade fiscal exige 54%. Então, o município, com essa redução, se enquadrou dentro da lei da responsabilidade fiscal, reduziu bastante e diz que esse excesso, então, já faz uma previsão, o prefeito já faz uma previsão que poderão, então, começar a ser feito investimentos em áreas que não vinham recebendo investimentos já no próximo ano. Não é sobre o assunto, mas é na esfera do elogio. Nosso telespectador diz assim: vamos elogiar as coisas boas. Encaminhei o meu passaporte em 15 minutos no posto que eles têm no Praia de Belas Shopping, com ótimo atendimento e rapidez. Mas eles atendem bem normalmente. A Polícia Federal sempre atende bem, né? Um ambiente extremamente agradável, aprazível, no meio, no shopping, no área, é muito legal ali. Falando da Polícia Federal, quero rapidamente só mandar um abraço, então um abraço só o delegado Solon da Polícia Federal, com quem eu tive a oportunidade de conversar hoje. Obrigado pela gentileza em me receber, obrigado pelo papo. O que tu foi fazer na Polícia Federal? Não é da sua conta. Sim, senhor. Não, mas a pessoa que participa do nosso programa, nós não sabemos se daqui a pouco não entram por aquela porta e te levam. Eu disse pra ele, não me prende lá no programa, deixa pra aprender. Eu disse pra ele, não me prende lá no programa, deixa pra aprender na saída. Porque o Marcelão ontem tinha mandado um WhatsApp pra mim, eu não tinha lido. A Ferrari, aquela que os caras trouxeram, é 2009. É crocodilo, tá velho já. Aqui, 10 velho. anos de uso. O que tu deixa pra nós? Assim, mas a nova já é um crocodilo, um carro duro, ruim, uma porcaria. Tu quer me causar indisposição pro Chicão. Não vai levar. 10 anos de uso já tá não vai levar. Tem que trocar amortecedor, tem que trocar as borrachas, tudo. Impressionante foi essa história das pessoas inventarem que tiraram cursos aqui, ali, mestrado, doutorado, não sei o que mais. O governador do Rio de Janeiro, o seu Wilson Witzel, fez exatamente isso. Fez um doutorado em Harvard, sequer estava o nome dele lá. Porque hoje em dia está na internet, mas o pior foi o Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, o procurador, o homem da Lava Jato, retirou do seu perfil no Twitter a informação de que é mestre em Direito por Harvard também. Na plataforma, ele conta que concluiu nos Estados um LLM, curso de pós-graduação, que foi revalidado como mestrado pela Universidade Federal do Paraná. Aí eu faço uma pergunta, dona Mari, qual é a necessidade? Qual é a necessidade de uma pessoa colocar um curso que não fez o curso hoje com tanta facilidade? É um mico danado, né? Para que o governador do Rio, toda aquela pompa e circunstância, me lembrei do compositor Elgar, que fez Pompa e Circunstância, aquela música maravilhosa, que é o segundo hino da Inglaterra, da rainha, e o Deltan Dallagnol, para que colocar também? Que feio! Eu sou fã do Deltan Dallagnol. Eu também, não muda nada. Doutor Deltan, mas agora eu já fiquei com os dois pés atrás. Não teve também, a dona Dilma não botou umas coisinhas? Sim, ela era mestre em economia. A Maria, doutora em economia. Como é a Manuela? A Manuela também não botou, não sei o que, Harvard. Foi fazer uma visita lá no final de semana. Passaram na frente, um amigo meu passou na frente de Oxford, eu passei também. Passei por tu pode dizer. Eu também passei em frente. Pode comprar, tu diz, mas eu tenho Oxford, mas tu diz que é um sapato Oxford. Sim, uma camisa Oxford. É um sapato Oxford. Não, esses dias fui comprar uma camisa Vitorino, não comprei. Era o nome, era a marca Vitorino. Não comprei a camisa, não comprei. Eu quero dizer uma coisa pra ti que tu não sabe. É da sua família? É uma das marcas mais conhecidas. Não, é italiana. É italiana? As malas Vitorino são maravilhosas. E a Vitorino é italiana. Vitorinox, é maravilhoso. São duas marcas maravilhosas. Mas é muito caro. Quer dizer, você é ao contrário de outras pessoas que não tem marca no nome, é o nome, né? O meu vem... Por que o senhor apontou pro seu Chicão Tofani? Eu não apontei pra ninguém, eu tava com saudade do rapaz. O nome tem só 2.800 anos. Tu tem isso? O nome vem da Etrúria. Veio da onde? Etrúria. Dos descendentes de Enéas, que chegaram na Etrúria
e fundaram a Toscana de Roma com o Rômulo e Remo. Você está na história, está em Homero, está em Aristóteles, todo E onde mundo. é que fica essa tudo, trolha? Onde é que veio o teu nome? Onde é que fica teu essa nome trolha? veio de uma rua de quebrada aí do Passo de Areia. Olha a ofensa. Não, tu pode ofender ele, mas não ofende quem mora na rua. Mas é de quebrada mesmo. É, isso Vai mesmo. pra quebrada. A Onde é que já loba se viu? capitolina que sabe explicar. A loba E capitolina. ontem jantaram à luz de velas, Tô aqui não quieto, sei o aqui, quê. quer me agredir? Quem pagou o jantar ontem? Falando mal de você, Babu. Quem pagou o Eu jantar tinha ontem? certeza. Falou Tinha mal, certeza, vocês não jantaram inclusive juntos com o ontem? Edemir, porque o Edemir tá bravo comigo. Falando mal É de todo nome mundo. de camisa, é nome de livro. Mas isso né? falar Porque mal de todos nós vai é um botar hábito teu e do Vai Chicão. botar um livro. É um hábito livro, teu falar mal Vivendo da à gente. Noite com Gustavo Vitorino. Alguém vai ver? Vai comprar? Tem história? Tem, olha. Tá lá gordinho na praia de Copacabana, lá quando morava no Rio. Fio dental. Tu acha que eu tô nessa operação aí? Ah, fica agredindo. Tá, já não. passou? Já passou? Mas não, Passou. É que eu não Passou, aceito passou. ser Não, agredido. ok, eu só quero saber se já passou, se eu posso pedir pra ele falar com o seu Augusto. Eu não sou cordelinho. Não, E eu ele sei quer disso, botar eu no sei. peito de Teu cordelinho. tigrão. Não, eu tenho atitude. Tem atitude. Tem brasão de 2 Tem quilos, brasão. e eu sempre desafiei. Cadê o teu brasão? Amanhã tu tem que trazer teu brasão. Inventar uma história, tá entendendo? Traz o teu brasão. Isso. Vou lá pedir pra minha irmã lá. Pede Vou emprestado pedir lá pra tua irmã. Pra ela fazer, se ela estiver no Brasil, porque ela vive viajando, né? Pra ela a vida tá legal. ela é a rica. Claro. Ela é a rica. Quem tem QI alto, a vida tá fácil. Agora QI baixo, a vida tá difícil. E eu tenho Vai lá brasão pra também. cidade baixa. Vai lá. Não fala mal da Naquela cidade bola baixa. dividida lá. Aí O brasão do Vitorino ele comprou numa churrascaria. Tem o brasão lá. Tu precisa ver que eu dou churrascaria. brasão lá na minha churrasqueira com Vamos brasão. falar legal. ao que interessa às pessoas? Ele tomou. Sabe quantos pratos de sopa hoje ele tomou? Ele gosta de Uns sopa? 10? 6. Ah, quase, viu? Ele todas. Sim, mas tu pensa que ele só tomou sopa, mas depois da sopa ele tomou o quê? Ah, depois ele foi oferecido entrecô, e depois foi mais oferecido comida e tudo. Tá bem. Eu tava quieto, oferecer. Oferecer, Quem está na chuva é pra se queimar. Vamos lá. Gente, olha só, o assunto é sério. Eu avisei aqui que quando tirassem a Freeway da Triunfo Concepa, a gente ia pagar a conta. É verdade. Pois bem, não são poucas as reclamações que eu tenho recebido lá na Rádio Pampa dos buracos da Freeway. Buraco. A Freeway, Crateras. A Freeway, que tem um dos pedágios mais caros do estado, está esburacada. Não são poucas as reclamações. Eu disse, olha, essa CCR, não sei como é que caiu de paraquedas lá, edital, parará. A CCR está enrolada lá no Paraná, com negócio de propina para político. Ela tem não sei quantas rodovias que ela ganha os editais aí, enfim. Eu digo, olha, eu não gosto de trocar o certo pelo duvidoso. Vou repetir, a Triunfo Concepa ofereceu um pedágio de R$ 3,70 para manter aquele serviço que ela tinha. Até rádio tinha. Câmera em toda a rodovia, dezenas de câmeras repassando imagens para a Polícia Rodoviária Federal, para fiscalização e para socorro. Toda a estrutura, ninguém pode reclamar qualquer coisa, porque durante muitos anos a Freeway foi escolhida a melhor rodovia federal do país pelo próprio Ministério. Aí, o MDB, PMDB, assumiu o governo, começou a dar defeito com a Triunfo Concepa, o seu Padilha não queria saber da história, chutaram para fora a Triunfo Concepa. Aquela sacanagem que sabe como é que é? Chuta, tira para fora, a justiça no Brasil também é aquele negócio que a gente sabe, né? Tem coisa rolando aí, vai ser decidido daqui 10 anos. Chutaram para fora a Triunfo Concepa. Aí publicaram um edital que essa concessionária ganhou, cobrando mais que a Triunfo Concepa estava propondo para renovar o contrato, e a qualidade do serviço não cansa de piorar. As reclamações de buracos são enormes, não são poucas, são enormes. Ah, tá chovendo. Bom, chovia para Triunfo Concepa também. E não tinha buraco. Sensacional. É verdade. É que a sociedade gaúcha é muito covarde. Ela gosta de cobrar bastante, tomara que os buracos virem cratera e fura pneu. Porque uma coisa acontece nos gaúchos, tanto nos jornalistas quanto nos políticos. Só reclamam. E a solução qual é que é? Cobrar de quem acionou essa licitação,
Quem deu essa licitação? Porque... Governo Federal. Eu dei os nomes aqui. Governo Federal, Michel Temer e seus Blue Caps, que fizeram essa lambança. Aliás, falando de buraco, o presidente da OAB, doutor Ricardo Breyer, colocou uma foto do grupo, colocou uma foto do nosso grupo do conselho, arrebentou a suspensão do carro dele. Ele estava indo para Nova Prata, uma coisa assim no interior, ele estava indo para uma posse, arrebentou a suspensão, um buraco na estrada. Pô! Um buraco na estrada. E a solução é pagar 90 mil pro presidente do Banrisul? Olha, não sei, mas essa história diz o seguinte aí, ó. Salário do presidente do Banrisul é uma afronta, diz a dona Denise de Bagé. Ainda bem que existe esse programa e tal, enfim, o salário do presidente... Por que não foi nomeado um funcionário de carreira? A dona Lídice diz: meu total apoio ao Vitorino no que tange a tudo que ele falou de salários, pessoas de fora, etc. Não votei nele, mas estou sofrendo com esses problemas. Sérgio Severo, Paul Krugman, diz que em uma pesquisa perguntaram quantos americanos acreditavam que os CEOs ganhavam. Eles apostaram em 30 vezes o salário médio, são 300 vezes. O valor de 30 é da década de 70. Não lembro se falaram sobre isso. É que, Magda, banco privado pode fazer o que quiser, o dinheiro é claro, a gente falou. A gente já vive num país da sacanagem, como a Roberta deu aqui. A estrutura toda bancária do país está em 4, 5 bancos. 5. Tem 3 bancos... 84% do crédito. Tem 3 bancos privados que dominam o mercado brasileiro. Pô, e não tem ninguém no Banco Central para dizer, pô, vou acabar com essa sacanagem. Deixa eu ler. Nosso deputado estadual, mas isso é um absurdo. Não consegue uma boquinha nesse Banrisul aí? Tu não consegue uma boquinha de 15 Mas aí é o que a Ana tá falando. Tem que fazer concurso para entrar no Banrisul. Mas o presidente já tá no mole. Que é isso, Chico. O teu é só 181. do rei. Tá, deixa eu dizer o seguinte. Tem alguém que quer falar alguma coisa sobre isso? Não, só a Leonair, ela fala a respeito da manifestação do Vitorino, parabeniza, dizendo que realmente foi muito feliz na sua posição, porque é um absurdo o Banco dos Gaúchos ser, então, ter um presidente carioca. Ela acha que deveria ser o Banco dos Gaúchos, se é o slogan, tem que ter um presidente Mas gaúcho. não tem meritocracia nisso aí? Mas aquele recado que a Ana leu ali... Cuidado, hein? Aquele recado que a Ana leu, aquele nosso telespectador, ou telespectadora, eu não lembro, ela deu uma cutucada interessante. O Giovanni Prestes também faz uma consideração ao teu assunto, diz que muito pertinente a tua crítica sobre as decisões do atual governador, Eduardo Leite, ele põe um apelido do governador, tem se demonstrado um gestor medíocre, manteve o tarifaço que vem quebrando ou expulsando empresas de nosso estado, e seu modelo de gestão resume-se a exploração de pedágios, fiscalização de trânsito para punir inadimplentes, etc. Agora, este salário que disponibilizará o executivo do Banrisul, uma falta de vergonha e de consideração com o erário público. Tem que privatizar tudo mesmo, inclusive o poder executivo. Hoje estavam desesperados tentando reverter o caso da Pirelli lá, o prefeito de Gravataí, coisa e tal. A Pirelli já disse, não tem negociação. Não tem, eles não dizem abertamente, mas todo mundo sabe. O Rio Grande do Sul está caro. Magda, até em termos logísticos, nós estamos numa ponta do Brasil. Então, nós temos que oferecer alternativas logísticas e custos, se não iguais, menores dos que são oferecidos por Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Porque a gente está com o pires na mão, né? A gente está na Pindaíba, ponta. Não, a gente está na ponta do Brasil, geograficamente. Então, assim, tem que haver um entendimento de tudo que está acontecendo. Não é, estamos discutindo a gasolina. Você sabe quanto representa a arrecadação de gasolina sobre a arrecadação de ICMS do Estado? 89%. 89% da arrecadação de ICMS do Estado é em cima da gasolina. Desses 89%, para você ter uma ideia, o IPVA é 8%, aí tem TCD e TBI, não sei o que é mais 1,5%, 2%, que é outra sacanagem. É outra sacanagem, gente que estão cobrando, mas a culpa é das prefeituras, porque as prefeituras é que repassam para o governo do Estado os valores. E Magda, só ainda sobre o assunto que o Vitorino falava, muitas pessoas estão na expectativa para o dia 30, tem o dia livre de impostos, onde muitos estabelecimentos comerciais estarão fazendo promoções, estarão trabalhando justamente com preços muito mais baratos. E um dos principais itens que vai ser procurado, né, o serviço que vai ser, é a respeito da gasolina. A Vane de Canoas lembra a gente, mas só que também é importante ressaltar que os postos de gasolina estarão trabalhando com senhas.
alimentos. Elas serão distribuídas ali no começo, na virada do dia 29 para o dia 30, serão distribuídas senhas nesses estabelecimentos, porque eles entendem que será uma procura exagerada. Muitas pessoas que pretendem, as pessoas já estão marcando filas, grupos, onde é que eu vou, as pessoas ficam 24 horas na fila. Tem um valor aí, Ana Gasolina? Aqui, segundo a Vane de Canoas, ela fala que tem alguns dias que estão anunciando a 2,50, Eu já tinha dado essa notícia. 2,52, né? 2,50 ou 2,75. Porque é o 2,029 do custo, mais o frete e mais o custo do posto, o custo operacional do posto. O custo é esse, 2,52. E a gente paga 4,70, 4,80. Pô. Mário Barcelos, já concluiu a tua notícia? Sim. É só porque muitas pessoas estão mandando. Vai ter que lembrar. O primeiro aniversariante de hoje é o senhor José Guillotin, doutor, médico, o homem que criou a guilhotina. Simplesmente ele, o homem que cria a guilhotina. Ele foi um dos executados. Como todos, doutor Guillotin e tal. Foi uma dessas figuras. Eu não sei como um médico pode criar uma lâmina, né, como aquela para justamente matar e decapitar pessoas. Bom, outro aniversariante foi uma grande figura da Segunda Guerra Mundial, chamado Edvard Benes, que era o presidente da Tchecoslováquia. Para quem não sabe, a Tchecoslováquia tinha uma região alemã chamada região dos Sudetos. A Sudetolândia tinha uma população de alemães em torno de 1,5 milhão de alemães que viviam naquela região. E aquela região seria incorporada, como foi efetivamente, ao Terceiro Reich. O que acontece? Ele cede aquela região, mas os alemães, os nazistas, queriam todo o país e efetivamente tomaram conta do país, deram um prazo para ele abandonar, senão ele seria preso. Ele foi preso e tirado do poder na Tchecoslováquia. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Ele morreu no ano de 1948, o presidente Benes, que foi uma das figuras mais fantásticas da história daquele país. Né? A República Tcheca e a Eslováquia, que é bem pequena, que é um apêndice realmente. Só a título de informação, a Eslováquia é um país, a Eslovênia é outra. Né? Às vezes são dois países diferentes, tá, gente? A Eslovênia é outra coisa lá do... É outro país. Sim, a Eslovênia pertence a outra região lá da Europa, lá, que foi a dissolução da antiga Iugoslávia. Sim, da República do Marechal Tito, né, que congregou todas as repúblicas, aqueles povos, aquelas etnias, e depois da morte do Marechal Tito, todo aquilo se dissolveu. Ian Fleming, escritor britânico, Chicão Tofani, criador do 007. Ian criou a franquia 007. Isso, escreveu o livro. Que é o símbolo que todos os homens queriam ser no mundo. Fizeram uma pesquisa. Qual é o homem que você queria ser? 007. Ele viaja assim, ele pega uma baita de uma mina, um carro conversível, um cartão de crédito, deu pra morrer. E vai gastando, né? Bom, Ciro Monteiro. Ciro Monteiro foi um dos maiores sambistas desse país, tocava caixinha de fósforo. Eu tive a oportunidade de fazer amizade há muitos e muitos anos atrás com ele. Fizemos uma viagem do Rio de Janeiro a São Paulo de trem. Eu nunca ri tanto, eu passei a noite inteira conversando com ele e rindo do Ciro. Ele era muito, muito engraçado. Ele tinha a cara meio bexiguenta, né? Coitado, aquelas pessoas tinham aquelas varicelas, aquela coisa. E foi amigo pessoal de Edith Piaf. Já é uma amizade. Então eu perguntei para ele tudo da Edith Piaf que eu queria saber, ele me respondeu e ria e brincava. Ciro Monteiro, Teotônio Vilela, o grande Teotônio Vilela, político brasileiro, que todo mundo conhece a história, foi um homem das diretas já e foi aquele que quis e que brigou pela volta da democracia no Brasil. Zósimo Barroso do Amaral, jornalista brasileiro, escreveu muitos anos no jornal O Globo. Cecil Thierry, ator, e foi... Filho de Tônia Carreiro. Isso, filho da Tônia Carreiro, uma figura maravilhosa. Essa cantora que eu vou falar é, para mim, uma das mais extraordinárias cantoras americanas. Gladys Knight, que gravou tantas músicas. Eu tenho 2 CDs da Gladys Knight. Gladys Knight and the Pips. Né? Ela tinha três vocalistas, faziam o back. Gladys Knight and the Pips. Ela gravou e era uma personalidade do palco. Hoje completa 75 anos. Ela era da Motown, aquela gravadora que praticamente lançou a música negra americana para o mundo. Então era só consumo interno. Outra atriz que eu vi cantando uma música chamada Again. Pô, essa música é linda. Como assim? Hoje o senador, o pai do guri, aquele parece o Suplicy? O Suplicy, ele cantou uma música em inglês, não vai cantar nada? Não sei canta cantar, em português, Marcos. Quem sabe é o Vitorino.
Sandra Locke, ela foi casada, teve um caso de 13 anos com Clint Eastwood. Quem? Clint Eastwood, o grande diretor. Sandra Locke, uma lourinha baixinha, muito bonitinha. Isso, um pezinho lindo. Ela participou de dois ou três filmes dele. Pé. Né? Sabe que eu noto muito da mulher? O pé. O pé. Acho bonito um pé. Não. O que é, seu Não é que tu acha bonito um pé. Tem que ter um pé bonito pra tu achar bonito. O Vitorino leva a pé. Eu acho bonito um pé. Acho bonito um pé. Tu é pedólatra. Pedófilo. Não, aí já é ofensa também. Não, pedólatra, porque ele idolatra pés. O seu Mário cortejando uma moçona pedindo, gostaria de ver seu pé. Mas ele é um homem das antigas, antigamente, né? As mulheres só mostravam um tornozelo. Os homens tinham delírios pelo Não, aqui olha, a dona Ana matou a charada. O que é, Ana? Adora. Isso aqui é cultura pura. Inútil, mas cultura. É uma hermeneuta sociológica. Olha, beijei os teus pés, minha amada. Aquelas coisas antigas, né? Mari, com aquele unhão não dá. Mari, eu vou te contar uma coisa, Mari. Com todo o respeito que tu me merece. Nenhum. Tu é um canalha. Isso. Olha a cara de mutley que ele tem. Quando ele fala essas coisas, tu deve ter feito horrores na tua vida, O que beijou de falante. Dedão esse sapinho, tu não faz ideia. Grilo falante. João do Pulo, o grande herói brasileiro, João do Pulo, morreu. Já faleceu em 1999, de tristeza. Imagina um homem que foi campeão perder a perna num acidente automobilístico. Isso é uma coisa absolutamente terrível. Que horror. Chiara Mastroianni, filha de quem? Marcello Mastroianni e Catarina Deneuve. Chiara. A sorte que ela tem... E essa mistura resultou do quê? Eu não acho ela bonita, ela é meio a cara dele, né? É porque ele era um homem charmoso. Filho de pai e mãe bonita, dificilmente nasce bonito. E a Catarina Deneuve com aquela Bela da Tarde, aquele filme... Um dos dois tem que ser crocodilo para sair um filho bonito. Por isso que o senhor não tem filhos. Chiara Mastroianni, já falei dela, Catarina Deneuve. Bom, são esses os aniversariantes de hoje, Dona Magda. Eu rudemente fui interrompido, como diversas sempre, vezes pelos teus coleguinhas. Diversas vezes pelos teus coleguinhas. O homem que não gosta de olhar um pé de uma mulher. O pé de uma mulher é o símbolo da elegância dessa mulher. Pés e mãos. Se não tiver dedão com unhão, eu vou me decepcionar. Não pode ter dedão com unhão. Não, mas deixa eu... Mas, Mari, deixa eu te... Agora, não, o próprio Mari levantou uma dúvida em mim. Eu achava que tu gostava do pé. O pé desnudo. Mas agora tu me diz que tu conhece uma mulher pelo pé, é pelo que ela calça. Não, mas tem mulher que tem pé grande, aí não... Pois é, isso que eu tô dizendo, é pelo que ela calça. A mulher tem um pé do tamanho da altura. Não é sempre assim, eu conheço uma que tem uns esqui. Bom, aí já é meio sapatão. A perna e um esqui. Não, o pé não importa o tamanho se ele for bonito. O problema é o unhão, aquele dedão assim com unhão, aquilo não, um pé que tem um dedão com unhão não é bonito, Gustavo. Claro que não é bonito, é porque horrível. Pé é pé com dedo. Isso, não, mas tem uns pés que tem o dedão saltado assim. E ainda deixa o unhão que eu tô me dando conta. Mas e a guria pelada? Pois é, essa guria pelada aí. Alice Wegman, não dá pra mostrar, né? Dá, mas não dá porque ela saiu na foto, né? Não sei se nós vamos conseguir, peraí, se eu tentar fazer um Por que a moça tá pelada? Ela tá pelada, apareceu ali. Aqui, bonita a moça ali. Ela queria aparecer no livro do Chicão. Seu Ruxo, dá uma olhada ali, ó. Ô, seu Mário, não cobiça a mulher do próximo. Eu achei também, Chicão Tofani. Mas é aquela... Não, mas ela tem... Sabe o que eu achei quando eu vi? Parece uma montagem, ó. Parece que botaram a cabeça nesse corpinho. Mas quem é a moça? Essa moça é aquela atriz, Alice Wegman. Isso, que agora fez uma novela. Onde? Do quê? Na TV Globo, as novelas. Essas novelas da Globo estão com um terço da audiência de 5 anos atrás. Bom, Gustavo Vitorino, mas com um terço todo mundo vê, né, Gustavo Vitorino? Não, todo mundo não. Logo a atualidade do Pampa vai... Vai. Acorda, Alice, acorda, Alice. Não tem que acordar o Vitorino Acorda, Alice. O Vitorino falou do terço, ele vai na igreja. É. Olha, eu não vou por falta de tempo, porque eu respeito a minha fé católica. Eu tenho a minha fé católica e respeito os dogmas da igreja, sim. É mesmo? Respeito. Eu também. Eu sou católica. Faço tem muito CPF, sim. Pra agradar, tu acha que é... Tu é do demônio, rapaz. Tu é do demônio. Me agredir. Tu é do demônio, por isso que tu não tem fé. Ele tava quieto. Pra que tu foi falar? É que é um papo muito chato. Tu não somou nada na nossa conversa, então deixa eu se divertir. Uma hora e meia. Passou o programa só reclamando e dizendo que faz todo reclamando não,
óbvio que a metade ele não entendeu, não ouviu. E agora ele estava dormindo ali, eu chamei ele assim, digo, acorda, acorda. O Vitorino Não, ele não tá dormindo, ele fica assim. Não, eu alonguei as pernas. Eu tenho 91, né, querida? Bom, querido. Uma altura de James Bond. E essa jaqueta, hein, Chicão Tofone? É de lesar de crocodilo. Olha. Mas pode... crocodilo, aqueles ali de Osório? O crocodilo preto, que ele é pintado. Olha o preconceito. Cara, olha o preconceito. Olha o preconceito. Olha o preconceito. Olha o preconceito. Olha aí. Não pode. Não, olha aqui, ó. Falando tecnicamente, 30 segundos tecnicamente. Isso, 30 segundos. O que é o STF criar um crime que não tem previsão legal? Meu Deus! Pensem nisso enquanto eu lhes digo até amanhã. Durmam bem. Depois do Jornal da Pampa desta quarta-feira, nós estaremos de volta. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.